Fala pessoal, beleza? Eu sou Marcelo e sejam todos bem-vindos ao Anime Underground e a mais um review totalmente colorido e com várias animações de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, a continuação de Nanatsu no Taizai. Mas antes da gente começar esse super review, eu quero agradecer o apoio de todos vocês, principalmente a galera que pode apoiar o canal através do grupo de membros. A ajuda de vocês é muito importante para que eu possa continuar com esse trabalho. E a forma de retribuir essa ajuda é com alguns benefícios, como assistir esse vídeo antecipadamente, fora muitos outros, que você pode descobrir acessando Seja Membro do canal. E para quem não pode apoiar dessa forma, apoie sempre deixando o seu like e compartilhando esse vídeo com todos os seus amigos. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, não custa nada, e eu te garanto que você não vai se arrepender. Agora sim, recado dado, bora pro vídeo. Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, capítulo 232, Herdeiros da Vontade. E depois de tudo o que aconteceu, finalmente surge o silêncio. Uma calmaria quase estranha, como se o próprio mundo estivesse tentando respirar após todo aquele caos. E o céu escurece de repente, chamando a atenção de Nassins e Annie. Com a influência de Cat desaparecendo, o dia volta a ser noite, mas esse fenômeno só deixa ainda mais claro o quanto Cat era um inimigo assustador. Mas agora o perigo havia passado, e toda a tensão daquela batalha começava a ficar para trás. Era hora de voltar os olhos para aqueles que ficaram presos no meio daquele verdadeiro fogo cruzado. Peliô, Boss e Edlen e os Cavaleiros Sagrados começam então a conduzir o povo em segurança até o castelo, garantindo que ali haveria comida e abrigo para todos. Mas logo alguém nota que o reino de Darkmant e seu castelo voltaram. Vemos então o reencontro de Hauser e Gilthander com Griamor e seu filho Deldrin. Gil estava muito preocupado, enquanto Hauser admite o quanto é bom vê-los são e salvos. Margaret, aliviada, é recebida por um abraço forte e emocionado de sua irmã Verônica. Mas ao sentir algo estranho em sua postura, Verônica logo percebe que havia algo de errado e pergunta o que tinha acontecido. Do outro lado, vemos Diane e King parados observando o tamanho da destruição. Diane admite que aquela era uma cena terrível e comenta que irá precisar usar seu poder para nivelar o terreno antes da reconstrução do reino. Mas apesar de tudo, King destaca que o maior milagre de todos foi ninguém ter morrido. E ele completa dizendo que isso só foi possível graças ao poder da Lady Elizabeth. Mas logo ele percebe que havia tocado em um assunto sensível demais. King então pede desculpas, porém Diane enxuga as lágrimas e responde que na verdade o que ela estava sentindo não chegava nem perto da dor que o capitão devia estar carregando. O que? Vocês derrotaram Arthur? Isso é mesmo verdade? Era o que perguntava a Tristan através de um orbe de comunicação a Gualter. Mas o boneco responde que, para ser mais exato, foi Cat Palug, o gato monstro que estava atrás do poder do caos escondido dentro de Arthur. E sendo ainda mais preciso, Gualter explica que eles não o destruíram, apenas o repeliram, porque Cat certamente ainda estava vivo. Além disso, ele acrescenta que se fossem realmente capazes de derrotá-lo de forma tão simples, jamais teriam enviado os quatro até Camelot. E Tristan concorda, dizendo que isso faz sentido. Logo, Percival aparece, lembrando Tristan de algo importante que ele ainda precisava perguntar. Gualter então pergunta qual era a dúvida, e Tristan explica
explica que mais cedo sentiu uma estranha onda de ansiedade e que desde então não conseguiu parar de pensar que algo terrível poderia ter acontecido em Lyones. Mesmo assim, ele tenta se agarrar ao que ouviu e pergunta com esperança na voz se realmente ninguém morreu. E de cabeça baixa, Gualter apenas confirma que ninguém perdeu a vida. Ao ouvir isso, Tristan se anima imediatamente e diz com alívio que eles realmente são incríveis. Mas, nesse momento, alguém ao fundo chama sua atenção, avisando para que ele não passasse o dia inteiro conversando ali. Tristan então pede desculpas e antes de encerrar faz um último pedido a Gualter. Diga ao meu pai e minha mãe que nós vamos cumprir nossa missão, custe o que custar. Gualter promete que irá transmitir a mensagem e se despede, pedindo para que todos se cuidem. Ban e nem Gualter conseguiram dizer a verdade, pois talvez nem mesmo eles sabiam como lidar com aquela situação. Meliodas estava visivelmente abalado, sem rumo e sem o seu principal alicerce. E não só Meliodas, mas todos, desde os pecados até o povo de Lyones, carregavam agora uma perda profundamente dolorosa. Elizabeth, sem pensar duas vezes, não hesitou em se sacrificar para proteger a todos, e principalmente a pessoa que ela mais amava. Do lado de fora do castelo, Ban pergunta a Gualter qual o real estado da princesa. E Gualter é bem direto ao responder que ela ainda tem batimentos cardíacos, mas duvida que ela volte a acordar. Gualter explica que Elizabeth liberou um poder que normalmente só os deuses podem usar e relembra que apesar dela ser filha da divindade suprema, seu corpo ainda era humano. E só por isso, o simples fato dela continuar viva já podia ser considerado um milagre. Gualter também conta para Ban que irá ficar em Lyones para ajudar no que for preciso e pergunta ao amigo o que ele pretende fazer. Ban responde que irá voltar para Benwick, pois também precisava ajudar o pessoal da Floresta do Rei das Fadas. Mas antes de partir, ele se despede em um tom sério e pede a Gualter que cuide do capitão em seu lugar. Ban segue caminhando de volta para casa, porém, no meio do caminho, o pecado tosse. No entanto, não era uma tosse comum, pois ela vinha acompanhada de sangue. Ban então olha para o céu e solta um leve sorriso como alguém que já entendeu tudo. E em seguida ele diz: para um cara como eu, essa foi a vida mais divertida de todas. Agora é a sua vez. Lance. Voltamos para o Reino Eterno, com direito ao espirro bem forte do Lancelot. Mas logo a gente vê também Tristan e Percival bem empolgados, comentando sobre o feito dos 7 pecados capitais, de como eles eram incríveis a ponto de conseguir derrotar o rei Arthur. Enquanto Gawain, por sua vez, comentava de forma irônica que até mesmo o homem mais forte do mundo pode pegar um resfriado. Mas ainda assim, Lancelot não deixa de ser a voz da razão e questiona se Tristan e Percival realmente prestaram atenção no que Gualter havia dito. Afinal, tinha ficado bem claro, que o suposto rei era na verdade um monstro gato se passando por ele e que ele ainda não havia sido derrotado de verdade. Mas Percival e Tristan respondem que ouviram sim, só não pareciam muito preocupados com esse detalhe. Já Gawain se volta para os Cavaleiros do Caos e pergunta se mesmo sabendo de toda a verdade, eles ainda pretendiam continuar lutando contra eles. Só que os Cavaleiros simplesmente não conseguiam aceitar aquilo, e muito menos acreditar que os 4 estavam mesmo dizendo a verdade. E diante dessa resposta, Lancelot então apenas diz:
Então apodreçam todos aqui pela eternidade, e se quiserem tentar de novo, fiquem à vontade, pois vou chutar o traseiro de vocês quantas vezes forem necessárias. E enquanto os 4 seguem sua jornada em busca da chave, de longe, algumas figuras misteriosas estavam observando eles. Eram 5 figuras de aparência bem peculiar e ameaçadora. Um deles então diz: então eles devem ser os 4 cavaleiros do Apocalipse, os alvos que devemos eliminar. Após a queda de Cat, uma nova ameaça surge. Eles são os próximos obstáculos dos 4 cavaleiros do Apocalipse e não aparentam ser inimigos comuns. Continua no próximo capítulo, intitulado Os Assassinos Misteriosos. E temos aqui um capítulo de introdução para um novo arco que já começa de forma muito interessante, apontando o caminho para consequências que parecem inevitáveis daqui para frente, como a morte de Ban, do qual a gente imaginou que poderia acontecer durante essa luta contra Cat, e que ficamos no fim, aliviados que não rolou. No entanto, Nakaba deixa vários indícios, tanto nas falas do próprio Ban, quanto principalmente no estado em que ele se encontra agora, de que essa morte pode sim acontecer em breve. Inclusive, naquela visão fatídica, Nakaba aparentemente já havia mostrado a ordem correta dos acontecimentos. Primeiro, vimos as asas de Elizabeth envolvendo o reino em um claro ato de sacrifício para proteger a todos. E foi exatamente isso que aconteceu. Elizabeth se entregou completamente pelo bem de todos. E agora ela entra em uma espécie de coma, já que seu corpo humano não suportou o poder do seu modo divino. E toda essa situação parece até espelhar a morte do Meliodas lá em Nanatsu no Taizai. Só que desta vez é Meliodas quem permanece ao lado de Elizabeth, velando por ela. Além disso, esse momento também faz uma alusão direta aos acontecimentos do filme de Edimburgo, onde Elizabeth igualmente entrou em um estado de coma. E é justamente na segunda parte daquela visão que aparece a morte de Ban, o que reforça a ideia de que esse pode ser o próximo grande evento da história. Por fim, ainda temos a introdução dos novos vilões, e eu gostei bastante do visual de cada um deles. Ao mesmo tempo, eu acho que vai ser bem difícil para o Nakaba trabalhar por muito tempo com personagens tão detalhados visualmente. Então não seria surpresa se em breve a gente visse versões um pouco diferentes e mais simplificadas deles. Mas agora a grande questão é: será que eles serão adversários à altura dos 4 cavaleiros do Apocalipse? Principalmente do Lancelot? Bom, eu espero que sim. Mas e vocês? O que acharam do visual e o que esperam desses novos vilões? E será que Ban vai mesmo morrer? E como Elizabeth irá sair dessa situação? Comentem, vamos continuar conversando agora nos comentários até o lançamento do nosso próximo vídeo. Porque agora eu quero agradecer a Emanuele, Ítalo e Alan, que fizeram a coloração de todas as imagens usadas neste vídeo. E caso vocês queiram ver outros trabalhos sensacionais desses artistas, as redes sociais de cada um deles vai estar na tela e na descrição para vocês. Muito obrigado e agradeço também a cada um de vocês. Espero vê-los, claro, aqui no nosso próximo vídeo. Até lá, falou, fui, é nóis!